E aí, pessoal que segue o meu perfil, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Essa semana eu gravei um vídeo, né, falando sobre como as Testemunhas de Jeová financiam a sua obra, expondo, né, um conceito ali bem inicial, bem básico, né, para que vocês tivessem ideia de como as Testemunhas de Jeová conseguem, né, mesmo através de donativos que são ditos como voluntários, manter a sua obra, manter a sua liquidez e continuar como empresa religiosa. Então muitos aí entraram, né, alguns, né, criticando, né, o método que essas testemunhas de Jeová usam, que realmente é uma, assim, do meu ponto de vista pessoal, né, uma picaretagem, né, mas como empresa eles realmente funcionam muito bem. E alguns defensores ardorosos do corpo comerciante, desesperados, né, para justificar como as testemunhas de Jeová são organizadas e que é aprovado por eles o jeito como eles fazem as coisas, que eles aceitam assim, e até justificando que é mais ou menos seguindo o padrão bíblico de como os cristãos lá no passado eles se mantinham. Será que é mesmo? Então, testemunha de Jeová, vocês costumam dizer que são os únicos que seguem a Bíblia à risca. Nós já vimos aqui nesse perfil uma consideração, fiz uma pergunta, vocês não tiveram a coragem de responder. Eu perguntei num dos meus vídeos curtos. É correto construir algo, dedicar a Deus e depois vender? Nós comprovamos dentro da Bíblia que é errado você fazer algo, diz que vai ser para Deus, depois você pegar e vender. Está escrito lá na Bíblia. Né? Eu não vou nem voltar ao versículo bíblico que comprova isso. Se você quiser, procura aqui no perfil que você vai encontrar. Mas e como as testemunhas de Jeová hoje financiam a sua obra? Será que segue mesmo o padrão dos apóstolos? Como é que os apóstolos faziam lá no passado o chamado corpo governante do primeiro século, que vocês gostam de dizer assim, não é, testemunha de Jeová? Como é que será que o corpo governante do primeiro século fazia com os donativos que eles recebiam? Com os bens que recebiam, propriedades? Como é que isso era distribuído entre os cristãos, se é que era distribuído? Testemunha de Jeová, você doa alguma coisa? É dividido isso e repassado para os membros da congregação? Quando se vende um salão do reino e enche os cofres da organização, é feito uma repartição disso e enviado para cada um dos membros? Não tem como, né? Porque para a organização, você, testemunha de Jeová, no salão, você é só um número, porque você, cadastro, registro, você não tem nenhum direto lá na organização. Os únicos que têm cadastro e registro na organização são os servos de tempo integral, aqueles que cometem pecados graves, fica um registrinho lá, um asterístico dele, mas a organização já está mudando essas políticas também, né, para poder fugir de processos. Então é assim. É assim que é essa organização. Mas vamos ver na Bíblia como é que acontecia lá no passado, quando havia uma venda de alguma propriedade, né, da pessoa, como que isso era feito? Como que eles apresentavam isso aos apóstolos e como isso era distribuído entre os cristãos. Então vamos ver, né, no livro de Atos, como o suposto corpo governante do primeiro século fazia. Eu vou ler para vocês aqui o livro de Atos, no capítulo 4, versículo 32 em diante. Aqui a Bíblia nos diz assim: E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. Então ninguém era melhor do que ninguém. Eles tinham uma economia, um modo de vida comum a todos. E vejam só o que continua aqui. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e havia uma abundante graça sobre todos eles. E não havia nenhum necessitado entre eles. Por que não tinha nenhum necessitado entre os cristãos lá no primeiro século? Porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as,
traziam os valores das coisas que foram vendidas e os depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, o corpo governante do primeiro século, como que eles faziam com isso? E distribuía-se a cada homem segundo a sua necessidade. E aí, Testemunho de Jeová, vocês seguem esse padrão? Vocês não ajudam, não fazem nem ajuda humanitária? Quando teve a pandemia que foi pedido para vocês aí cederem o Salão do Reino para vacinação, vocês não quiseram? Não autorizaram os anciãos? Alguns que estavam fazendo isso receberam um esporro da parte de Betel. E aqui está falando, né? Nada ficava lá acumulado para eles. Tudo que eles tinham de contribuição era dividido e calculado segundo a necessidade de cada um, e por isso nenhum cristão do passado passava necessidade. Testemunho de Jeová, dá uma olhadinha na congregação aí. Tem algum irmão passando dificuldade financeira? Se você quiser ajudar esse irmão, você vai ter que pedir autorização para os anciãos, e se você não pedir, eles descobrirem que você está ajudando, fazendo uma vaquinha, qualquer coisa assim para apoiar alguém que tem necessidade, sabe o que eles vão te fazer? Vão te chamar na sala B para te repreender, porque você não avisou e não está seguindo as orientações do corpo comerciante. Só que você viu aqui agora, ó, na Bíblia. Você viu aqui na Bíblia. Lá no passado não tinha isso não. Nem o cristão passava necessidade, porque tudo que eles tinham eram dividido entre todos eles de maneira comum, de acordo com a necessidade de cada um. E aí, Testemunho de Jeová, responda para mim, vocês cumprem essa parte da Bíblia? Ou o corpo comerciante contou uma historinha para vocês dormirem e vocês estão acreditando? Aguarda aí para ver os seus comentários. Tchau e até o nosso próximo vídeo.